Oi, oi, aqui quem fala é o Lo-Fi Tarot. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai fazer uma leitura atemporal, energética, e como funciona isso, Lo-Fi. Basicamente, a espiritualidade usa da sincronicidade das energias para chegar até você, de muitas formas diferentes. E o YouTube é só mais uma dessas formas, tá bom? Então, existem 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de canais, são canais infinitos no YouTube, são possibilidades infinitas e você tá aqui agora, né? Então a chance de existir uma mensagem aqui pra você é muito grande. E por isso, pode ser que não ressoe tudo, tá? Porque a gente tá numa leitura geral, uma leitura coletiva. Mas pegue o que for seu e o que não for, joga pro universo. Entenda que aquilo que ressoa com a gente é muito claro, né? E se nada estiver ressoando com você, nada estiver fazendo sentido, muito provavelmente sua mensagem não tá aqui e tá tudo bem, certo? Bom, vamos dar uma olhada. O que a espiritualidade tem pra falar pra gente inicialmente? Ok, já caiu uma carta. The Self. Então aqui a gente tá falando de um momento de centralização no eu, né? Aquele momento onde a gente começa a se levar com um pouco mais de importância. Aquele momento que você percebe que você é única ou único dentro da sua existência. E que tudo o que você faz, na verdade, é para e por você. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma a se compreender, né? Se cuidar. E eu sinto que o The Self aqui, ele inicia pra gente falando desse momento que você tá, talvez, de autocuidado ou de autovalorização em relação a quem você é, ao que você representa, ao que você quer fazer na Terra, né? E enxergando, principalmente, a raridade no ser, no estar. Eu vejo uma imagem de uma pessoa se abraçando. Temos o Anima Mundi, certo? O que me passa essa sensação de muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão mudando e, Lo-Fi, de repente eu não gostaria que mudasse tudo. Eu não gostaria que existissem tantas coisas pra mim lidar de uma vez só. Eu fico me sentindo ansiosa ou ansioso em relação a isso. Mas esse caminho de centralização, esse caminho de compreensão, ele ajuda, né? Ele ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Então talvez aqui seja um momento muito bom justamente para você começar a organizar as coisas, né? Você tem organizado o seu interior. Então tá na hora da gente organizar algumas coisas no exterior, do lado de fora. Opa. The Animal. O animal. Me parece que você tem percebido que muitas coisas que você faz, muitas atitudes que você toma, ou muitos dos caminhos que você seguiu na sua vida até hoje, foram meio que de forma automática, meio que de forma automatizada. E isso já não compactua mais com o que você quer ou com o que você gostaria, né? Então eu vejo uma visão para o além, para o depois da estabilidade, né? Para o depois dos objetivos alcançados. Aqui tem pessoas que alcançaram objetivos e esses objetivos eles não fazem mais parte desse ânimo para viver, né? A gente tem aquela ansiedade por obter alguma coisa e muitas vezes a gente obtém e a gente acaba se perdendo em algum momento. Ou muitas vezes o caminho fica distante e a gente só fica agindo de forma automatizada e não pensa em formas diferentes, não pensa em diferentes soluções. Não enxerga, não consegue enxergar. Então, esse é o momento que a gente tá falando. É o momento de entender quem você é, o que você representa, o que você faz de forma automática e te leva para caminhos que são desagradáveis, e o que você deveria fazer para preencher esse sentimento de singularidade, sabe? De unidade.
Porque é muito bom a gente estar conectado com outras pessoas, com amigos, familiares, pessoas que a gente ama, mas também existe aquela sensação de que, a princípio, né, o que a gente precisa cuidar mesmo é da nossa singularidade. Porque aquela pessoa que a gente olha no espelho, que a gente vê refletido, tem que agradar. Tem que, acima de tudo, ser aquela pessoa que a gente gostaria de ser, né? E quando a gente não consegue se enxergar dessa forma, a gente começa a passar por processos de transformação, de teste, de experimentação. E tá tudo bem, a gente vai se experimentando, se experienciando e chegando até aquela medida ideal, até aquele ponto ideal. E aqui não me entendo como se eu estivesse falando sobre mudar a aparência física, sobre mudar, sei lá, coisas fisicamente falando, tá? De repente pode ser que seja uma coisa importante pra você fazer isso, mas a primeira mudança é no interno e como a gente enxerga, como a gente se enxerga. Mudando esse olhar, tirando esse olhar rígido, colocando um olhar de compaixão, de amor e principalmente de raridade, né? Porque a gente precisa se enxergar como pessoas únicas, como pessoas, como seres, né? Como almas que são únicas da sua própria forma. Então, vamos lá, estamos nesse momento, ok? O que a espiritualidade gostaria de falar mais pra gente em relação a esse momento? Ou em relação a outro momento? Ok. A nostalgia. A alegria. É como se antigamente você fosse mais animada ou mais animado em relação às coisas. E eu sinto que o cansaço, ele veio abrindo as portas, né? Justamente por esse sentido animal tomar conta. Então a gente tá falando aqui de um trabalho que a gente faz de forma primal, né? De uma forma meio primal, de uma forma com instinto de sobrevivência. Por isso a carta do animal. Então aqui eu sinto que a vida caiu numa rotina, ou a vida caiu em um espaço onde você não consegue enxergar muitas soluções, ou você se sente desgastada, desgastado, você vê o seu potencial, você olha, você consegue enxergar que tem algo diferente ali, mas você não sabe como, nem qual é a forma que você tem de sair desse momento, né? E por isso que eu acho que vem a nostalgia. A nostalgia fala desse momento de você tentar se refugiar no seu passado, em memórias que já foram, em momentos que já foram, em pessoas que já foram. Mas, com alegria em suas mãos, eu sinto essa nova era chegando. De você percebendo que, na verdade, o seu coração, a sua história, ela não tá na mão de ninguém que não a sua. Ela não pertence a mais ninguém que não a você. Então, ao invés da gente olhar aqui pro passado, as cartas apontam para o futuro. Elas apontam para um momento de felicidade que vai depender de quanto você está disposta ou disposto a se entregar nesse momento, se transformar, se vivenciar, se experienciar. E aqui é muito importante que você entenda que o passado, ele é importante para que a gente aprenda e faça um futuro diferente, né? Crie um futuro diferente, sem repetir os mesmos erros. Somente os acertos, ajeitando, ajustando. E você não perde a sua singularidade fazendo isso, né? Tendo esse trabalho de enxergar os erros e ajustar os erros, né? Não existe esse problema aqui. O problema mais é justamente em você permitir que a vida vá tomando todas as suas decisões por você e você só vá reagindo, né? Só vá reagindo e não entre aqui como uma personagem ou como um personagem principal da sua própria história. Olha, a gente tá falando aqui sobre vivenciar e experienciar momentos que
te trazem um pouco mais de conforto, né, que seria a nostalgia, mas que também te trazem esse sentimento de estagnação, né? Então você tá eu sinto você meio preso num passado, num momento prévio, que não traz solução, traz paralisação. Então vamos pegar as cartas de tarô e vamos ver o que o tarô tem pra falar pra gente hoje. Tarô, fala com a gente. Conversa com a gente. Certo. Ok. Maravilha. Então aqui o que a gente tem, na verdade, é... Lo-Fi, é muito pesado pra mim fazer uma movimentação em relação a isso. Tomar as rédeas da minha própria vida, fazer decisões, tomar decisões, mudar direções, criar novos hobbies, novas experiências é muito difícil pra mim. Eu me sinto cansado. Eu sei que eu posso mais, mas eu não sei se eu consigo fazer essa transição, né? De pegar uma coisa que tá muito espalhada, muito bagunçada e transformar em algo bom, né? Em algo ajustado. Eu sinto que existem muitas portas, possibilidades. Eu vejo portas se abrindo uma atrás da outra e... como se houvessem uma fileira de portas, assim, todas elas se abrindo uma atrás da outra. E você sem conseguir decidir por qual porta eu vou entrar. O 8 de paus invoca e chama a gente pra fazer uma decisão. Pra decidir de uma vez por todas, tomar as rédeas, não deixar que as coisas fluam. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar um impulso, um ímpeto. Às vezes o que a gente precisa é de uma mão estendida. Às vezes o que a gente precisa é de um empurrão. Às vezes o que a gente precisa é de coragem. E você já tem o coração ajustado. Aqui já existe um coração puro, ajustado e alinhado. Mas a força tem que ser externa também, né? Então vamos ajustar esse interno para que consigamos ajustar o externo, né? Vamos configurar as coisas melhor internamente, tentar se entender, se compreender, para que nesse futuro a gente não só sinta vontade, a gente não só sinta no nosso coração que existe algo diferente, mas que a gente possa de fato tomar ali ações, atitudes e ter coragem de assumir as nossas escolhas sem medo, né? Então, por exemplo, ficar aqui afastado do mundo, se isolar, ou entrar nessa vibe onde você tá ali com o seu mundo particular na cabeça e o mundo físico só acontecendo em segundo plano, não ajuda, sabe? Não transforma. Viver dentro de fantasias não traz a fantasia pra realidade. Se você gosta de fantasia, traga elementos da fantasia pra sua vida, né? Pinte a sua vida com essa cor. Nós temos aqui a carruagem, que traz novamente esse sentido de escolha, de controle e de domínio. Nós temos duas figuras aqui. Duas esfinges. Cada uma quer levar a gente para um lado. Mas qual é o lado que a gente quer ir? Qual é o caminho que a gente quer seguir? O que de forma única te faz feliz? Faz com que seu coração ressoe e que um caminho novo se abra. Eu sinto que tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para ser transformada aqui ao seu redor. Mas a dor, o sentimento de angústia em relação à mudança, né? A ter que se preocupar com mudanças, ter que escolher. Eu sinto que, pra mim, aqui tem muito essa questão de, eu preciso fazer escolhas, eu preciso estar ali no comando da vida. E sim, você precisa. Assim como todos nós. Todos nós na Terra temos que fazer escolhas, né? Chega um momento que a gente tem que crescer. Chega um momento que não dá mais pra ficar brincando, né? As coisas vão ficando mais sérias.
Mas não é porque elas vão ficando mais sérias que a gente tem que viver uma vida triste, infeliz, ou uma vida, sei lá, que não te conforta, porque não tá exatamente da forma que você gostaria. Sendo que você tem poder pra transformar isso, sabe? Lo-Fi, eu queria uma vida mais confortável, uma vida mais estável. Eu queria estar vivendo agora de um jeito que eu não tivesse tanta preocupação com o meu campo material, sabe? Com a pessoa que tá comigo ao meu lado. Que eu não tivesse mais esse medo, esse anseio de perder, né? Que eu tivesse uma estrutura, que eu pudesse nutrir, que eu pudesse cuidar, como se fosse um jardim querido. Então vamos começar a agir dessa forma. Porque o sentimento que eu tenho aqui é que você não tá agindo dessa forma. Você gostaria de estar dessa forma. Você gostaria de ser alguém que você não está sendo. Não que você não é, que você não está sendo. Então eu sinto que você fica dividida ou dividido entre dois mundos. Você fica dividida ou dividido entre caminhos. E eu acho que o grande tema dessa leitura, o grande tema dessa mensagem de hoje é escolhas, né? Quais são as escolhas que são corretas pra mim? Quais são as escolhas que vão me levar para o melhor caminho? E a verdade é, você só vai saber se experimentando, se experienciando, né? Você sabe que você é única, que você é único, mas você não tá entendendo, talvez, muito bem como que você precisa cuidar dessa preciosidade que é você, né? Então aqui, eu não sinto que você precisa de ajuda externa de alguma forma. Não nesse momento, não nessa era. Eu sinto que você tá numa era de passado e futuro, como se você estivesse preso nesse centro, entre dois caminhos, né? Um caminho te leva à nostalgia e a um sentimento ilusório de aconchego, e o outro te leva à dura realidade, ao momento ríspido, um momento duro, um momento que talvez cause um certo desconforto inicial, mas que depois traga paz. Enquanto eu vou falando isso, eu lembrei de um jogo que eu joguei recentemente, né? Esses dias atrás até. Que ele é... O nome dele é Expedition 33. Expedição 33. E ele fala sobre luto, né? Ele fala sobre o processo da gente aceitar que algumas coisas mudam. Que algumas coisas fogem ao nosso controle e que não existe outra coisa que a gente possa fazer que não abraçar o momento de dor, não que ele pare de doer ou que o desconforto, né? Abraçar esse desconforto, não que essas coisas parem a partir do momento que uma escolha de seguir em frente aconteça. Não para. Mas ajuda a amenizar e ajuda a direcionar a nossa mente, os nossos olhos e principalmente nossa energia para um momento que é diferente desse que a gente tá. Então chegou o momento realmente de você olhar para o futuro. O que você quer? Quais experiências da Terra ainda faltam para te deixar feliz? Quais vivências, sabe? O que você gostaria de representar? Quem você gostaria de ser? Então vamos trabalhar nisso. Eu acho que a mensagem de hoje é muito sobre isso. Sobre aceitar que algumas coisas mudam, algumas coisas são difíceis e a vida vai continuar fazendo com que a gente faça escolhas difíceis, porque a Terra é assim, né? Então a vida vai empurrar a gente a sempre fazer escolhas de fechar portas e abrir portas, porque é assim que ela funciona. Mas abrir novas portas nos revela novos caminhos. E aqueles caminhos passados que ficam na porta anterior já não se revelam tão mais úteis ou tão mais necessários para nossa evolução. A gente tem que sempre priorizar o nosso crescimento e, com certeza, nesse meio tempo, o nosso bem-estar. Então, mudanças precisam ser feitas. Elas serão. Esse é o questionamento que eu deixo para vocês. Bom, muito obrigado pela sua presença no vídeo de hoje. Foi uma leitura e tanto. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like, um hype. Se você acha que essa mensagem pode ressoar com mais alguém, envia para essa pessoa. E se você não é inscrito ou inscrito ainda, peço que você considere se inscrever no canal se sua energia bater caminho, tá bom?
É isso. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Tchau, tchau. Fui!